Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si vou comentar sobre um BL sul-coreano que foi lançado ano passado, que quando foi lançado eu não tive tanto hype em si pra assistir. Eu fiquei sabendo que ia ter uns negócios bacana, que era interessante, que era fofa a história, mas de finco eu não fui assistir porque ano passado eu não vi tantos BLs, né? Então assim, eu comecei alguns, não terminei, mas esse no caso eu não cheguei nem a começar. Eu vi aqui agora por esses tempos em si e bateu uma certa curiosidade, porque os atores são muito bonitos. Aí eu fui lá, botei pra assistir em apenas 1 hora, 2 horas em si, eu maratonei tudo porque são poucos minutos em si de episódios. Chegam a ser apenas esse 25 minutos. Hoje aqui agora eu vou comentar do BL coreano que é Chu and Jun. E aqui agora, gente, eu tenho que falar isso aqui agora porque é muito importante. Essa aqui agora, ela é a minha humilde opinião. É claro que ela pode ser contra a sua, a favor da sua, pode ter pontos de igualdade também, mas é claro que ela é a minha opinião, né? Então ela é a minha experiência. Não vou, né, criticar toda a história, a 14ª potência, porque também não tem porquê. Então assim, agora eu vou comentar o que eu achei, tá? Mas assim, né, só dê um pouco mais de atenção, sabe? Tente entender. Não é o fim do mundo eu comentar algo que você não gostou, que você achou bom, só que pra mim não foi. Então, assim, não vai acabar o mundo. Então, assim, é tudo nisso, tá? Não é nada fora do normal, ok? Gente, hoje aqui agora eu vou comentar sobre a história sem spoiler de começo, tá? Então, assim, porque a história ela conta de dois jovens que têm um nome parecido, um nome igual, só que é o Lee Chun e o Choi Chun. Acho que assim a pronúncia ficou um pouco, né, incorreta, mas eu tentei. Gente, o negócio é o seguinte, eles se conheceram quando eles eram crianças. Ok. Só que a gente tem também aquele ponto de diferença, aonde a gente entende que um tinha uma condição ok, né, que era o Lee, que depois ele se tornou idol, né, e tal, assim, depois. Só que tinha o Choi, que ele era bem... O pai era rico e tal, ele vem de uma família rica, babadeiro e tal e afins, então tinha essa diferença em si. Só que eu acho, né, que quando você vai assistir a história, você acaba ficando atento a cada ponto dela, porque é um BL coreano, tem limitações assim, né, de budget também, né, tem de dinheiro e tal e afins, de produção, que é um pouco mais pequena, são atores que são um pouco menos reconhecidos, né, que depois explodem também, depois que pode acontecer, que a gente torce para que tenha mais futuro na carreira em si. Só que aqui agora, a questão da história em si é que eu fui muito atento aos detalhes. E eu acho que algumas pontas soltas deixam a se perder na história. Então, quando você vai assistir, você fica esperando alguma explicação do passado, alguma coisa que teve no futuro que não é explicado, que eles dão atenção também a pontos que não são tão assim favoráveis na história, que quando você vê que vai para um ponto muito importante, que vai dar indagação merecida a um assunto muito importante do passado, do futuro e dessa relação que vai se meio que se juntar, né, ser por igual, porque você também tem que entender eles separadamente, né, tem que ter essa evolução de cada um do Lee, né, e tal, e do Choi, separados assim para poder crescer juntos. Eu acho que é muito complicado quando você, né, quer fazer essa evolução muito lado a lado, muito junto, como um casal. E eu acho que aqui na história eles pecam um pouco nisso, em dar, assim, atenção, dar um olhar mais carinhoso em cenas mais fofas. Quando tá indo num ponto interessante, quando tá engatando em algo que vai dar afinco, que vai dar uma indagação sobre eles, porque você conhece a história ali por cima, mas ela não é aprofundada o tanto que deveria. Porque assim, eles se conhecem enquanto crianças, mas assim, gente, isso aqui não é um spoiler tão grande. Eu acho que você, né, que tá, acho que tá me vendo aqui agora, que já viu a história, mas você que quer, né, um ponto sem spoiler, assim, tem apenas uma ou duas cenas deles, crianças, no parquinho, aonde eles se encontravam e tal e afins. Só que isso é um pouco limitado quando você, sabe, olha toda a história, que ela precisava de um pouco mais, sabe? Então, assim, se eles em si tivessem dado afinco, mais atenção nessa amizade enquanto crianças, conversas em si, pode ser no parquinho ali e tal, onde era ok, só que não deu um aprofundamento tão dado pra eu acreditar que eles tinham um laço tão forte de amizade que eles se perderam, que um se mudou pra longe, que outro ficou na Coreia e que eles perderam o contato. Então, assim, não me deu muita realidade no que eu estava assistindo em questão de passado. Quando eles falavam sobre o passado, ai, você me conhece tão bem e tal, ai, como você pode esquecer isso?
Claro que ele esqueceu porque ele era uma criança, ele não lembra, vocês não tiveram tanto ponto afinco. Você, enquanto criança, pode lembrar, mas a outra pessoa que era criança também não lembra porque não teve esse ponto de maturidade, tipo de amadurecer tão afinco, porque quando se separaram eram crianças, mas não teve diálogos assim tão importantes que te faz acreditar, né, que essa amizade era tão forte, era tudo mais assim. Não, isso não me levou muito afinco pra história, isso não teve um ponto de conexão comigo, porque tinha que amadurecer ou pelo menos assim, explicar um pouco mais essa amizade que começou enquanto crianças e que quando eles se encontraram novamente se fortaleceu um novo sentimento aqui agora. Então assim, eu acho que não soube separar isso, eu acho que dão muito mais atenção a esse arco, né, no futuro, que estão mais jovens aqui agora, que estão mais maduros, quer dizer. Então de fato você assim não se apega nesse ponto que não foi te dado. Então assim, se encaixa nesse ponto de fofura, que eles estão fofos em si, quando vai engatar em algo interessante que pode expandir mais isso, meio que amadurecer essa amizade e tal, que esse laço forte do passado, não vai. Então, assim, essa é a minha parte sem spoiler. Então, assim, né, se você está assistindo isso, vá com esse conta para pegar os detalhes em si, porque não tem esse ponto muito afinco no passado. É levado em consideração um pouco, o tanto que aparece, mas poderia ser um pouco mais. Ok? Então, gente, ok, vamos aqui falar agora com sucesso com spoiler, ok? Gente, essa parte em si aqui agora é muito fincado no que eu senti falta e no que poderia ter sido um pouco mais afinco, como eu disse aqui agora na parte com sem spoiler, ok? Aqui agora nessa parte, eu acho que faltou um pouco de indagação. Faltou um pouco de explicação, faltou um pouco de amadurecer isso. Porque assim, sabe um medo que quando você gosta de um cara e você fica pensando, tipo assim, ah, ele é gay, ah, ele é bi, ah, ele é hétero, sabe? Você achou ele bonito, você achou ele interessante e quer chegar nele, sabe? Você fica tipo assim, ah, será que vai ter sucesso? Será que eu fico na minha? Será que... Sabe? Você fica se perguntando. Eu acho que isso fica muito afastado na história porque eles não chegam nem a se perguntar. Era intenção? Não era? Ok. Mas eu acho que isso fica muito coisa e muito acelerado porque simplesmente é, e simplesmente é assim, e aconteceu, e é isso. Se vão conflitar, né, com sentimentos assim, será que eu gosto dele da mesma forma que ele gosta de mim? Sabe? Então, assim, chega a ter nesse ponto, mas não é nesse diálogo em si, sabe, sobre isso. Eu acho que isso me deu uma certa, tipo, um pouco mais atrás, porque não tem aquele medo. Só vai lá e papum, não tem essa conversa. Eu acho que isso podia ser um pouco mais prolongado, porque ele vai pra um ponto de ciúmes em si, né, o Choi, sobre o Lee, ai, ele tá com outro cara lá conversando, com o amigo dele, e ele fica com uma cara emburrada. Então, assim, poderia ter dado mais atenção a esse diálogo importante, não colocar ele em cenas fofas. Ai, ele tá com ciúmes do mocinho. Eu entendo que ele gosta dele, mas poderia ter dado aquele medo, tipo, poxa, né, será que ele gosta de mim? Será que ele é, né, será que é meio que recíproco? Ele tem isso, mas não é nesse ponto de relevância, sabe? Então, assim, só vai acontecendo porque volta, se repete uma, duas, três vezes. Que poderia ter dado atenção a outro ponto, como eu disse que isso aqui também era muito importante também. Só que entra a atenção, né, no amigo do Lee, que dá, né, ali um estágio para ele na empresa de cosmético em si, que chama ele para uma entrevista e ele passa. Então, assim, esse moço, ele era staff dele, gerente, da época de quando ele era idol. Ele largou a empresa, largou tudo e tal, os afins, e esse moço seguiu com ele, porque gostou dele, né, amigo dele. Então, assim, ele fala que é muito bacana quando você é gerente de alguém, quando você é staff, que você torce para que o idol dê certo. É muito bacana como isso é colocado na história, essa evolução que ele torce para que o amigo dele tenha mais essa evolução, que ele possa ajudar, porque ele vê, tipo, como uma zona de carinho. Só que quando você percebe que isso é mais além do que um carinho, tipo, de amigos em si, que rola um sentimento, é um pouco complicado, porque poderia ter sido cortado isso, porque não deu atenção, não deu a mínima atenção para isso. Isso não é dialogado, isso não é colocado em si. Você entende a cena ali numa pauta entre ele e o Choi, né, que o amigo dele, Steph, fala. Só que isso, tipo, poderia, né, ter sido cortado, porque, né, não deu atenção, não deu
não valorizou, não acrescentou isso. Eu acho em si que se tivesse colocado o amigo dele, Steph, lá, né, e tal, logo com o casal secundário e ter tirado também em si o arco desse personagem que é modelo, que entra, que conhecia, né, o Lee da época de Idol em si, poderia ter dado mais atenção ao Steph e ao modelo juntos como casal, porque no final eles tentam fazer isso, só que, gente, eu não vou nem considerar isso como um casal secundário, porque não acontece, não tem nada, não tem nenhum diálogo onde você entende que vai dar pra frente isso. Não, eles se encontram, marcam de sair e é isso. Mas não dão afinco, tipo, se o modelo também sentia, talvez ter dado, mas assim, gente, passou tão rápido que não deu atenção nenhuma. Eles estão ali de pano de fundo. Eles estão ali e acontece. Se tivesse tirado esse arco do Steph ter gostado do Lee e o modelo gostar do Lee também, porque todo mundo quer o Lee. Ele é a exceção, ele é o babadeiro, todo mundo gosta do Lee. Mas assim, é também explicado isso porque o Lee é bacana, o Lee é interessante, ele é fofo. Então assim, também tem um ponto aonde tem uma noiva ali, né, do Choi, que ele explica, tipo assim, ai, o meu pai se juntou com o pai dela, que são multimilionários em si, e juntaram o negócio e tal, e a gente tá noivo. Aí é isso, a coisa tá simplesmente tá noivo, e isso não acrescenta em nada na história. Tá? Isso só deixa o Lee com receio de querer tentar ter alguma coisa com o Choi. Só isso. Então, se pudesse ter tido, né, um corte ali nisso e ter adaptado isso, tipo assim, ai tal, ai, tipo, ai, ela não é noiva dele não, ela é irmã dele. Porque isso não tinha tempo pra apontar na história. Porque, sabe, ficou perdido. Você, tipo, ela tá ali, ela dá atenção ao casal, ela, tipo, dá força e tal. Então, assim, mas só que não explica, tipo assim, tá, ele vai casar com ela no final de tudo, porque a história meio que terminou pra mim com esse aberto. Tipo, ai, ela tá noiva dele. Ela tá noiva dele. Mas e aí? Né, como é que ele vai contar pro pai dele que ele não vai casar com ela? Que ele tá apaixonado por outra pessoa. E assim, se isso não ia ser amadurecido, se isso não ia ter importância pra história mais relevante, adaptasse isso. Colocasse ela como irmã dele. E que ela tava ali protegendo, então assim, ou então tirar essa personagem, porque isso não acrescenta em nada na história, como eu vi. Gente, eu sei que eu tô falando de um BL que tem 20 minutos em si de duração. Eu não quero fazer a Rainha das Trevas aqui agora, tipo, não, mas sabe, no fim, tipo, você fica, tá. Então foi, né? Gente, mas aqui agora é sério de verdade. Assim, não tem como negar a química dos atores. Não tem como negar, isso é inegável. Eles estão perfeitos sim juntos. Só que realmente, tipo, eu não quero que esse vídeo seja um ponto onde eu seja a vilã, sabe? Que eu coloque, tipo assim, ai, você odiou a história. Gente, eu não odiei a história. De verdade, eu não odiei. Eu tava dando, tipo, pontos em si de tá ali afoito, de estar animado pra ela até os 2 últimos episódios, porque eu via que não ia ter mais o que acontecer, sabe? Porque eu acho que a história em si, ela é resumida em uma história de fundo com cenas fofas. Gente, eu desculpa, eu não quero fazer a vilã, de verdade, eu não quero fazer a vilã, mas eu espero que você me entenda, sabe? Porque assim, de verdade, quando vai ter um diálogo importante, quando vai ter algo que possa aprofundar mais quem eles são, porque eu acho que o grande erro aqui da história é isso, eles não amadurecem em si solos, sozinhos. Pra mim foi uma história bacana, só que não tem um plano de fundo onde me fez me conectar muito com os personagens, sabe? Assim, eu vi a cena como tudo muito fofo. E não tá errado, sabe? Não tá, tipo, porque eu quero que seja fofo, que seja clichê. Só que foi aquilo, sabe? Eu acho que poderia ter dado mais atenção, assistência, tipo, na vida. Isso é muito bacana do Choi, que ele fala sobre os pais dele. Tipo, sim, a gente tá noivo. Tipo, muito naturalmente, sim, a gente tá noivo. Mas é isso, eu senti falta de pontos em si importantes pra história. Que poderia fazer ela andar melhor, sabe? Que poderia ter dado uma outra bagagem pra ela, poder ter tido um arco muito mais bem definido, com poucos episódios, sim, mas foi muito bacana de assisti-la, foi muito. É como eu disse, a história ela é do começo ao fim fofa. Não tem mais o que dizer, sabe? Tipo, ela é extremamente fofa. Eu acho que os atores estão muito bem, entregam muito bem, só que poderia ter dado um pouco mais de budget pra expandir um pouco mais esse amadurecimento dos personagens, sabe? Eu acho que você só vê, tipo, quando você acaba a história, você tipo assim, ué,
Porque de fato, quando ela engata no final, você acha que aquilo é o começo. Que ela vai a começar agora. Que tipo, sabe? Mano, isso é babado. Mas eu espero que você tenha me entendido, ok? Do fundo do meu coração. Não tô aqui com um vídeo pra, tipo, criticar a história e tal, que foi uma péssima atuação. Gente, não foi. Longe disso. Mas ela poderia ter dado atenção a pontos de aprofundar mais os personagens e ter escanteado um pouco cenas fofas o tempo todo. Porque é. E tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Mas eu não quero que você me entenda errado. O BL é bacana, mas poderia ter sido um pouco mais afinco, dialogado em amadurecer os personagens, ok? Então, no mais é isso. Eu espero muito que você tenha me entendido do fundo do meu coração, tá? Eu gostei de assistir o BL, adorei os atores, estou seguindo horrores e eu desejo trabalhos pra todos, que entreguem muito, que voltem tal por uma segunda temporada também, talvez em si, quem sabe. Então, no mais é isso, tá? E eu dou uma nota de 5.6. Tá? Ela passa de ano. Ela passa de ano na média, mas ela passa de ano. Eu acho que não é na média. Mas ok, 5.6, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.